Bom dia, meninos do nono ano. Conversamos, né? Vai ficar a evolução para nossa aula. Minha imagem sumiu. Eu não sei por que tá acontecendo quando eu passo pro celular e fica assim. O que é evolução? A evolução, ela é o processo pelo qual ocorrem mudanças ou transformações nos seres vivos ao longo do tempo, tá? Então, ele dá origem a uma novas espécies. Geralmente acontece adaptação. O que é essa adaptação? É a capacidade de sobrevivência e reprodução de uma espécie num determinado ambiente. Então, quando eu falo em evolução, são mudanças, transformações que irão ocorrer nos seres vivos. Repetindo novamente o conceito de evolução, né? É conjunto de processos que promovem a diversificação dos seres vivos ao longo do tempo. Então, a gente tem um intervalo de tempo, dando origem às espécies atuais ou já extintas, tá? As que são extintas, meninos, é em consequência dessas adaptações, né, que eles vivem no ambiente. Aí eu peguei esse exemplo aí, né? É engraçado porque quando ficou a era dos Pokémons, o Enzo, mãe, esse é o fulano, é igual ele falou, é o Charizard, né? O que é isso, Enzo? Esse é a evolução do Charmander. Então, eu coloquei isso, até o Pokémon evolui, né? Quem diz nós, né? Pequenos mortais. Então, nós temos aí a evolução. Então, nós temos aí desenhos que falam sobre a evolução também dos seres, né? Nesse caso aí dos Pokémons. Falando em Pokémon, eu lembro do professor Gleidson, ele que gosta de Pokémon. Evolução, né? Então, ela é um processo de transformações hereditárias e adaptações que vem ocorrendo nos seres vivos. Então, a evolução ela é um fato. A ciência que estuda essa evolução é chamada de biologia evolutiva. Aí nós temos uma frase, né? Nada em biologia faz sentido, exceto à luz da evolução, né? Essa imagem aí, gente, ela ficou banida muito tempo dos livros, várias discussões, né, entre religiosos e biólogos, né, mas isso não quer dizer que a nossa origem é lá do macaco, mas que há uma evolução, tá? Então, a evolução, ela é um fato, tá? Opa. Evolucionismo. O que é esse evolucionismo, né? Ela é a teoria, tá trocado, tá a ordem. Aqui eu vou falar de evolucionismo, mas antes do evolucionismo nós temos o criacionismo ou fixismo. Eu vou falar nele no próximo slide que ficou trocado. Ela é a teoria mais aceita para a explicação da origem do ser humano, tá? O principal representante do evolucionismo, né, o cientista inglês Charles Darwin, que ele afirmou no século 19 que o homem e todos os seres vivos são resultados de um longo processo de evolução. Embora existem outras linhas explicativas, né, para a evolução, mas nós vamos usar a teoria evolucionista. Então, eu prego muito a ideia do evolucionismo. Fixismo, né, ou criacionismo. O fixismo ou criacionismo, gente, eles vieram primeiro, tá? Do que o evolucionismo. O que é o fixismo? Se eu não me engano, no início do ano a gente falou um pouquinho dessas teorias, tá? Nós falamos dessas teorias em nossas aulas, tá? Essa teoria ela é do final do século XVIII, desculpa, do final do século XVIII, afirma que todos os seres vivos foram criados por um ser supremo que é Deus, né? Tanto o fixismo quanto o criacionismo aí, né? Que nós somos criados, né, por um ser maior, né? E uma vez que as espécies são criadas, elas são imutáveis, elas são fixas, tá? O criacionismo, ele não é um conhecimento científico, pois ele baseia-se no conjunto de dogmas, de verdades consideradas inquestionáveis, mas que não admitem alternativas de interpretação. Então, não que ele é errado, tá? Mas ele é um conhecimento não científico. Então, se é um conjunto de dogmas, né? São verdades consideradas
né, inquestionáveis, então não se questiona, né? Ainda se tem o criacionismo, mas não segue como uma verdade científica, porque não tem como comprovar. Aí nós tivemos a evolução, que é o lamarckismo, que entra dentro do evolucionismo. Lembrando vocês que o evolucionismo, né, ela vem falando das teorias de Darwin. Então, primeiro nós temos o lamarckismo, né, a teoria de Lamarck, que ele criou a lei do uso e desuso, né, uma das necessidades da adaptação ao meio, né, é fazer com que o órgão seja mais utilizado, o uso, né, e ele tende a se desenvolver ao longo do tempo. Quando eu não uso esse órgão, ele tende a atrofiar, né? Então, por isso, ele deixa de ser desusado, então ele não é usado mais. Aí, por isso que ele fala lei do uso e desuso. Então, o órgão, se ele não for exigido, ele entrar em desuso, ele tende a atrofiar, né? Se a gente for analisar essas duas imagens do tecido muscular, né, de fato isso ocorre, né? O uso intenso de um tecido ele causa hipertrofia, ou seja, o aumento. Então, se a gente faz musculação, esse músculo ele acaba aumentando o seu volume. Já o desuso prolongado, ele causa atrofia. Então, se eu ficar internado lá vários meses, né, no hospital sem movimentar, né, com o tempo eu perco essa capacidade de locomover, né, ele vai atrofiando, né, então isso acontece com as pessoas que são cadeirantes, né, vai ficando mais fino porque vai entrando em desuso e ele acaba não atrofiando, né. Agora, quanto à movimentação, conforme for o acidente, ele não vai movimentar mesmo. Ai, cadê aqui o meu outro? Lamarckismo, darwinismo, aí esse é Lamarck. Aí ficou um slide em branco. Vamos lá. Darwinismo. Uai, nenhum dos slides de Darwin quer aparecer. Vou falar ele. Tá com probleminha aqui meus slides. Vou falar de Darwin, tá? Gente, o darwinismo, ele fala sobre a seleção natural, né? O que é essa seleção natural? Deixa eu ver se esse aqui fala. Ah, esse é do neodarwinismo. A seleção natural, o que ele fala? Deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Ele fala justamente dessa capacidade que é a característica ela sofre uma mutação, né? E através da seleção natural, ou seja, os mais fortes conseguem sobreviver, né? Sobressair. Então ele acaba, né, tomando conta aí, acaba dominando. Então Darwin, ele foi um estudioso, a gente estudou já sobre ele, né, que ele fez a sua pesquisa pelo planeta, né, visitou vários continentes, pegando informações dos animais e analisando elas para provar que a seleção natural, né, que o meio seleciona os mais fortes e aqueles que não têm capacidades, eles acabam entrando em extinção. Aí, as teorias evolucionistas, elas têm umas visões diferentes, né? Lá no Lamarck, ele falava, deu o exemplo do pescoço da girafa, né? Que o pescoço da girafa foi se alongando de acordo com a disponibilidade de alimentos. As plantas foram ficando mais altas, como ela se alimentava do broto, ela esticava para poder comer, e com isso seu pescoço foi alongando. Né? Com o passar do tempo, foi transmitindo isso aos seus descendentes, que é a lei dos caracteres adquiridos. A gente viu isso também em genética. E aí começou a ter descendentes que, ao ter adquirido a característica de pescoço longo, foi transmitindo aos seus descendentes. Darwin, por sua vez, né, ele questionou isso, né, ele falando que não tinha essa questão do pescoço dela ser
ter alongado e tudo, né, por conta da alimentação, por causa de estar usando, mas sim que foi um processo natural, né? As girafas vieram com essas características e começou a dominar, né, o continente aí foi desenvolvendo e hoje a gente tem as girafas de pescoço longo. Então, na visão Lamarck, as girafas, né, tinham um pescoço curto. Então, aconteceu uma alteração ambiental, né, porque diminuiu a vegetação rasteira e aumentou a de porte mais alto. De tanto ela esforçar e esticar o seu pescoço para alcançar os brotos das árvores, teve o desenvolvimento do seu pescoço, né? E os descendentes, né, nasceram com o pescoço longo. Já na visão de Darwin, né, as girafas com o pescoço, né, tinham vários comprimentos. Eu tinha girafas de pescoço de vários tamanhos, igual nós seres humanos que temos de várias alturas, né? Com a alteração ambiental, né, houve uma diminuição da vegetação rasteira. Então, a vegetação rasteira tende a desaparecer, né, fazendo com que as girafas conseguissem alimentação mais alta. Com isso, as girafas que não tinham um pescoço grande, elas morreram de fome, elas não tinham alimento, né? Aí ele fala, né, que a mortalidade das girafas de pescoço curto e a sobrevivência das girafas de pescoço longo foi sobre essa disponibilidade de alimento, né? Que a de pescoço curto não tinha esse alimento como se alimentar e morreram de fome. E aí, como ficou só girafas de pescoço longo, ao longo do tempo elas foram reproduzindo e foram dando descendentes de girafas somente com pescoço longo. E aí veio o neodarwinismo, que veio as teorias pós-Darwin, certo? Que aí veio a teoria sintética da evolução. Nessa teoria sintética da evolução, fala sobre a variabilidade, né? As variedades de espécies que tem, que essas espécies dependem da sua mutação gênica, que são as mutações que ocorrem nos genes. Essas mutações, elas ocorrem ao acaso, né? Ocorre a recombinação gênica, a gente estudou isso lá em fevereiro, quando a gente estudou meiose. E lá na meiose vai acontecer o crossing over, que acontece essa recombinação gênica, favorecendo. Então, três fatores que permitem a recombinação gênica. Anotem aí no caderno de vocês para vocês poderem estudar. Tá? O crossing over, a segregação independente dos cromossomos homólogos por meio da meiose, né, e a fusão de gametas de sexo diferente, que é a reprodução cruzada, a reprodução sexuada. Então, esses três fatores favoreceram a recombinação genética, que é a recombinação gênica. E aí, essas novas espécies são formadas quando ocorre o isolamento geográfico, separando populações por um longo período. Então, é o que está acontecendo com a gente, né? Nós nos acabamos isolando. Só que quando a gente fala em isolamento geográfico, elas foram isoladas geograficamente, não teve contato. É como se a gente, todo mundo que mora em Goiânia ficasse isolado de quem mora em Anápolis, não tivesse contato. Claro que é uma distância um pouco maior, tá? Então, a variabilidade genética dos seres vivos, né, é igual a mutações gênicas e cromossômicas. A gente estudou essas mutações, mais a recombinação genética ou gênica, né, que é a fecundação, a segunda lei de Mendel e o crossing over. Esses fatores são responsáveis pela variabilidade dos seres vivos, para essa diferenciação que a gente tem. O neodarwinismo, né, ele fixa a teoria sintética da evolução em 1930, né, essa teoria ficou fixada, né, ela veio com a contribuição de vários cientistas para o mundo inteiro e veio agregando a seleção natural, né, com estudos complementares na área de genética, bioquímica e ecologia. Os mecanismos de variabilidade genética, que são a mutação e a recombinação gênica, só para vocês verem lá, eu tenho um indivíduo, esse indivíduo, né, sofre com a variabilidade genética, ou seja, ele tem mutações mais recombinação genética,
e isso vai me dar, né, um indivíduo diferente. E surge as ideias de Darwin, porque o meio ambiente ele vai selecionar esses mais resistentes, né? E aí surgem os indivíduos adaptados. E desses adaptados ocorre a reprodução. Então, aqui, ó, variabilidade genética, juntamente com com a ação da mutação e da recombinação gênica, vai levar a uma adaptação. E a seleção natural, ela vai atuar sobre essa variabilidade, né? Fazendo com que o que está mais adaptado consegue sobreviver e o menos adaptado, ele acaba entrando em extinção. Ah, meninos, infelizmente não vai mostrar a minha outra imagem. Essa imagem aqui eu perguntaria para vocês, né? Ver a imagem de um macaco e perguntando se o homem é descendente ou não do macaco, se isso é mito ou verdade. Então, como tarefa de casa, vocês vão pesquisar e vai produzir uma defesa se o homem, né, ele evoluiu do macaco, se isso é um mito ou se isso é verdade. Então, se você acha que é um mito, você vai produzir um texto colocando as suas opiniões e informações científicas que realmente isso é um mito. Se você acha que é verdade, você também vai pesquisar e vai embasar essa pesquisa, né, defendendo a sua ideia de que é uma verdade. Na nossa aula do dia, depois, a segunda agora é feriado, na outra dia 14, nós faremos essa defesa, tá? Quem acha que é mito e quem acha que é verdade. Eu vou ver se eu posto também lá na plataforma esses slides, porque como ficou faltando aí, para vocês verem qualquer imagem, qualquer pergunta, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima aula. Bom dia, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Essa aqui é a nossa primeira aula de setembro, já chegamos aí no mês de setembro. Olha o quanto tá passando rápido. A gente mal voltou das férias e um mês já se foi. E pessoal, já nos preparando até para os testes que vai ter, tanto a avaliação oral quanto a avaliação do Google Classroom. Hoje uma aula já para a gente ir fixando e lapidando aí o nosso conteúdo. No conteúdo de física, que é conteúdo de ondas, ok? Então vamos começar. Não esqueçam de pegar caderno, pegar bolsinha, vai ter anotações, vai ter tarefa de casa no final, tá bom? Estamos estudando o estudo das ondas desse bimestre, é o nosso conteúdo do bimestre, né? Nós vamos estudar ele, começamos agora, vamos escolher até final de setembro, começo de outubro também. E aí o que a gente já viu até agora? Sempre recapitulando, para vocês darem uma lembradinha e para a aula ficar fresca na cabeça de vocês. Fizemos o estudo das ondas, definição de ondas, que ondas é um movimento causado por uma perturbação que é emitida por uma fonte e se propaga através de um meio. Alguns tipos de ondas que conhecemos são as ondas de som e as ondas de luz, que são ondas diferentes, com classificações diferentes. Aí nós vimos isso nas últimas aulas. Vimos a informação que as ondas transportam energia sem transportar matéria. Já expliquei como que isso ocorre, já dei exemplos. Então acho que está bem fixo na cabeça de vocês. As ondas, quanto às suas características, elas podem ser classificadas em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Algumas coisas diferenciam essas ondas. As ondas mecânicas têm algumas características, as ondas eletromagnéticas têm características diferentes, e nós vimos isso também. As ondas mecânicas, elas são caracterizadas principalmente por serem ondas que precisam de um meio para se propagar. Para elas avançarem, para elas se propagarem em algum local, elas precisam de algum meio físico, seja ele um meio mais sólido ou até mesmo um meio gasoso, como o ar, o gás oxigênio. Então, por isso, as ondas mecânicas não são capazes de se propagar no vácuo. Alguns exemplos de ondas mecânicas são as que acontecem em ondas, em superfícies de líquidos e o som. O som é o principal tipo de onda mecânica. Sempre que vocês lembrarem de onda mecânica, lembra do som,
que aí vai ficar muito fácil fazer várias associações. E o outro tipo são as ondas eletromagnéticas, que são ondas que não necessitam de um meio material para se propagar. Por que elas não precisam de um meio material? Porque nesse ponto elas são independentes, elas conseguem se propagar nas próprias camadas eletromagnéticas delas mesmas. Então, através das próprias camadas eletromagnéticas, elas se propagam. Por isso, elas conseguem se propagar no vácuo. Aí nós fizemos discussão dos exercícios, inclusive na live, que foi de algumas situações e definimos se nessa situação houve exemplos de onda mecânica ou exemplos de onda eletromagnética. Isso é para cada vez mais vocês conseguirem diferenciar e separar mais um tipo de onda da outra. Aí nós chegamos também em outra forma de classificar essas ondas, que são as ondas transversais e ondas longitudinais. As transversais são aquelas em que a vibração é perpendicular à direção de propagação da onda, ou seja, a vibração dela ocorre num sentido diferente ao sentido em que ela se propaga depois que a onda é gerada. Exemplos aí, a onda numa corda e as ondas eletromagnéticas, que seguem o sentido transversal. Então, por exemplo, as ondas transversais, como no exemplo aí da corda que vocês estão vendo na imagem, a sua vibração ela ocorre na vertical, né? Você levanta, faz movimento para cima e para baixo da corda, mas essa onda, depois que ela é gerada, ela se propaga num sentido diferente. Enquanto ela é gerada na vertical, ela se propaga na horizontal. Então, por essa característica, ela é uma onda transversal. E a onda longitudinal são aquelas em que a vibração ela é formada na mesma direção em que ela se propaga também, como as ondas sonoras. Elas são formadas na horizontal, através de vibrações horizontais, e elas se propagam na forma horizontal. Então, como a vibração ocorre na mesma direção da propagação, então essas ondas são classificadas como ondas longitudinais. E aí, pessoal, eu tinha passado para vocês também aí esses dois esqueminhas, que as ondas sonoras são ondas mecânicas do tipo longitudinal e as ondas luminosas são ondas eletromagnéticas do tipo transversais, para ajudar vocês aí nos estudos. Aí eu tinha passado um homework que era para colocar situações de ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas no dia a dia de vocês e que foi para ser postado no tópico do Google Classroom. Era para ter sido postado até segunda-feira agora, que foi o dia da nossa live. Não adianta postar mais, era só até aquela data. E para que é isso? Para vocês identificarem, ver que o que a gente está estudando está mais próximo de vocês do que vocês imaginam. Esse conteúdo que a gente está vendo é um conteúdo que está no cotidiano, que está no dia a dia de vocês, então acaba ficando mais interessante essa contextualização do ensino, ver que vocês estão estudando algo que está no dia a dia de vocês. Então, fazendo também uma discussãozinha para a gente relembrar o que foi tanto que vocês colocaram como exemplos de ondas mecânicas no cotidiano, aonde a gente tem ondas mecânicas no nosso dia a dia. Numa conversa, no momento que se está conversando, essa imagem aqui da esquerda, por exemplo, mostra um grupo de pessoas conversando antes da pandemia, né? Porque a gente sabe que hoje não é possível conversar assim, pelo menos sem máscara, mas ainda assim, quando se conversa, mesmo com máscara, se emite ondas mecânicas, que é o som. A conversa ela é uma forma de som. Então, enquanto eu estou falando aqui, eu estou emitindo várias ondas, que são ondas mecânicas. Então, quando você está conversando com um amigo, reunido com um grupo de amigos, está conversando com seu pai, com sua mãe, com sua tia, você está emitindo ondas mecânicas ali, que só são possíveis que ela chegue até a outra pessoa graças ao ar, ao nosso ar, que é o meio material por onde essas ondas se propagam. Então, só é possível conversar, as ondas só chegam até outra pessoa por causa do meio material, que é o meio gasoso, que é o gás oxigênio. O outro exemplo, buzina também. Quando se buzina o carro, você está andando aí com o papai, com a mãe, com a titia, quem for, ou quando vocês estiverem dirigindo futuramente, daqui a alguns anos, né? 4, 5 anos, não sei, se tem 13, 14 anos por aí. Enfim, quando se buzina, aquele som da buzina é uma onda mecânica também. Mesmo sendo um som artificial, né, feito por um equipamento, é uma onda mecânica. Aqui embaixo tem
uma criança tocando um instrumento. Então, quando você toca o instrumento e emite aquele som, o som que sai do instrumento também é um tipo de onda mecânica, só se propaga no ar. Não tem como fazer um show no espaço. Na verdade, tem vários problemas se fazer um show no espaço, mas um deles é que o som não seria propagado porque estaríamos no vácuo. Cantar, como o bebezinho ele está cantando, cantar é uma forma de emissão de ondas mecânicas. O canto são ondas mecânicas também, precisa de um meio de propagação. E lá na outra pontinha ali da imagem tem o movimento da corda. Quando a gente faz aquele movimento da corda que eu falei para vocês, gera-se ondas, gera-se um tipo de onda que é a onda mecânica, e ela se propaga ali no meio material que é a corda. A corda é por onde essa onda se propaga. E também, como na imagem ali embaixo, quando você está ali numa piscina, ou pega um balde de água, um copo de água e bate o dedinho lá, você vai ver que você gera aquela ondinha, né? Aquela onda que vai afastando. Essa onda que é gerada na água também é exemplo de ondas mecânicas. Então todas essas situações que estão bem perto de vocês, todo momento a gente tem ondas mecânicas ao nosso redor, ondas que são produzidas, etc. Então quando vocês estão ouvindo também som, estão ouvindo música, bota ali a TV para tocar um sonzinho, a música que sai da televisão, são ondas mecânicas também. Então essas são exemplos de ondas mecânicas no cotidiano. E ondas eletromagnéticas no cotidiano. A gente tem o exemplo aí do Sol, que o Sol não é onda eletromagnética, mas ele emite ondas eletromagnéticas. O Sol ele é uma estrela, e uma estrela que emite luz e calor. Tanto a luz quanto o calor do Sol são ondas eletromagnéticas. Nós temos a iluminação artificial aqui do Sol, porque são ondas eletromagnéticas, elas atravessam o espaço e chegam até nós aqui na Terra. E o calor também, o planeta ele é aquecido através do calor do Sol. Calor esse que também se propaga no vácuo, se propaga no universo, porque ele vai se propagando através das próprias camadas eletromagnéticas para chegar aqui. Então quando vocês estão pegando solzinho ali fora, ou na verdade quando vocês estão dentro da casa de vocês, ainda assim, está chegando luz do sol, a não ser que seja tudo escuro, que esteja à noite, enfim, se estiver chegando luz, se estiver chegando calor do sol, vocês estão recebendo ondas eletromagnéticas. Da direita tem um celular ali. Eu tentei procurar o modelo do celular da Rebeca, que ela tanto mostra nas lives, para colocar uma foto ali, mas eu não lembrei do nome. Eu sei que é Samsung alguma coisa, mas vamos fingir que aquele celular ali é o celular da Rebeca. O celular ele tem várias emissões de ondas eletromagnéticas, tanto o sinal de celular, para o celular ter sinal para vocês fazerem ligação, sim, o celular faz ligação. Eu sei que esse é um fato talvez inédito para algumas pessoas, mas os celulares, além de WhatsApp, Telegram, YouTube, eles também fazem ligação. Inclusive, foram para isso que os celulares foram criados inicialmente, mas evoluíram, como vocês viram na aula de informática. E hoje o celular faz várias coisas, e a que a gente menos faz com o celular é ligação. Enfim, um celular ele emite várias ondas eletromagnéticas. Inclusive a onda de sinal do celular, a onda da internet. E aí já vem aquela onda eletromagnética ali que vocês amam, que está embaixo do celular, que é a onda Wi-Fi. O Wi-Fi ele é um tipo de onda eletromagnética. Então ele pode se propagar no espaço, ele pode se propagar em qualquer lugar, até mesmo no vácuo. Porque ele tem camadas eletromagnéticas que fazem essa propagação. Então quando vocês estão aí assistindo essa videoaula, provavelmente pelo Wi-Fi, se estiverem pelo celular, ou pelo computador, pelo notebook Wi-Fi, enfim, a internet em si, elas são ondas eletromagnéticas. Então, um exemplo de onda eletromagnética é a internet. Então, vocês estão usando aí o Wi-Fi, a internet o tempo todo, estão expostos a ondas eletromagnéticas o tempo todo. Do lado esquerdo aqui, a gente tem a lâmpada, a luz artificial. Ela também é uma onda eletromagnética. Eu tenho aqui uma luz acesa na minha cabeça, sobre a minha cabeça, e ela está emitindo uma luz, essa luz é eletromagnética. Então, se você ligar uma lanterna bem potente, essa luz da lanterna pode chegar aí até o espaço. Uma pessoa que está lá longe, pode ir fora do planeta, um astronauta. Se você tiver uma luz tão potente assim, ela pode chegar até lá, porque a onda ela atravessa o vácuo pelas suas camadas eletromagnéticas. E aqui tem um satélite. Professor, se você está falando de ondas no cotidiano, para que você colocou um satélite? Porque nós estamos em contato com satélites também.
Quando vocês estão usando o GPS, quando estão usando algum tipo de sinal, inclusive o GPS principalmente, ele é feito através de uma conexão com o satélite que está lá fora da Terra, está lá no espaço, e ele vê ali a sua posição perante ele, né, perante a Terra, e faz a sua localização ali no GPS. Então, os satélites estão presentes no nosso cotidiano, sim, por causa do sinal, do GPS, etc. E a comunicação com esse GPS só é possível através das ondas eletromagnéticas, porque o GPS está no vácuo, está no universo, lá não chega gás, oxigênio. Então, se fosse uma onda de som, se você gritar bem alto, por mais que você grite aí por proporções absurdas, o som jamais chegaria até esse satélite, inclusive pelo fato de que são ondas mecânicas e o som não chegaria até lá. Então não dá para assistir um show, por exemplo, fora da Terra por um satélite. São situações bem hipotéticas, bem absurdas, mas eu tenho certeza que se eu estivesse dando essa aula presencialmente, vocês estariam fazendo essas perguntas. Eu tenho certeza que essas perguntas absurdas chegariam. Então, já estou respondendo aqui para tirar a curiosidade de vocês. Então, pessoal, esses são exemplos de ondas eletromagnéticas no cotidiano de vocês, para vocês verem aí que as ondas estão mais presentes do que vocês imaginam, que elas estão mais no nosso cotidiano do que vocês imaginam. E agora eu vou passar o homework, claro, de vocês. O que é o homework dessa semana? Vocês vão copiar e responder a atividade a seguir no caderno. O próximo slide vai ser uma atividade, vocês vão pausar essa atividade e vão copiar no caderno, responder. Depois que copiar e responder, vocês vão tirar foto e vão postar no Google Classroom, no tópico lá de física, da aula de hoje, dia tal. Então vocês postam a foto lá. Até que dia tem que postar, vocês já sabem. Vocês têm até segunda-feira, que é o dia da nossa live, para postar. Então hoje é quinta-feira, vocês têm hoje a quinta-feira inteirinha, tem a sexta-feira inteirinha, tem o sábado inteirinho, domingo inteirinho, e tem segunda-feira até 9h10 para postar essa atividade. Postou lá, vocês vão receber a nota da atividade de vocês, ok? Qual é a atividade? Essa daqui. Só dá um pause aí no vídeo, pausa o vídeo, copia no caderno bonitinho, e aí vocês vão responder. Olha só como que é a atividade. Complete as frases utilizando as palavras do quadro abaixo. A gente tem um quadro aí em azul que tem algumas palavras. São elas transversal, horizontal, vertical, longitudinal, onda, mecânica, eletromagnética, luz e sonoras. Vocês vão preencher essas palavras nas lacunas. Letra A. De acordo com suas características, a onda pode ser classificada em... Coloca uma das palavrinhas do quadro. Ou uma das palavrinhas do quadro. Ponto. As ondas, coloca a palavra, são exemplos de ondas mecânicas. E A é um exemplo de onda eletromagnética. B. Ao movimentar a extremidade de uma corda para cima e para baixo, produz-se uma em que a vibração oscila na direção. Ponto. A propagação da onda ocorre em direção horizontal, sendo assim perpendicular à direção de oscilação. E letra C. Ao conversar, produz-se uma onda que oscila na direção tal, paralela à direção de oscilação. Esse é um exemplo de onda X. Pessoal, as palavras em nenhum momento elas se repetem. Temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palavras. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espaços. 2, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em nenhum momento elas se repetem. Então, quando vocês estiverem preenchendo aí, vocês não vão ter, por exemplo, a palavra transversal 2 vezes, a palavra horizontal 2 vezes, ou a palavra luz 2 vezes. Cada palavra vai entrar só uma vez na atividade, ok? E tira foto e posta lá no Google Classroom, mesmo esquema. Qualquer dúvida, qualquer problema, vocês podem me notificar, seja no WhatsApp, seja no Instagram, seja no Facebook, onde for. E estamos aí, ok? Então, um ótimo restinho de semana. Boa quinta-feira para vocês, bons estudos. Vejo vocês na nossa live de segunda-feira de física, tá bom, pessoal? Um forte abraço e tchau, tchau.